Vamos lá, nosso capítulo 6 do livro Mentes Ansiosas, e nesse capítulo a gente vai falar de estresse, medo e ansiedade e transtornos ansiosos. A relação aí dessas quatro coisinhas tão desagradáveis, mas vividas por muitas pessoas, especialmente nos nossos dias. Bom, qual é a diferença entre medo e ansiedade? Na verdade, quando você começa a entender que por trás de toda a ansiedade, qualquer que seja o nível e o grau dela, por trás da ansiedade está na base ali o medo. O medo é uma emoção básica que todo mundo tem. O bebê, quando nasce, ele já nasce aí tendo essa emoção básica do medo também, junto com outras emoções. E é impossível você não sentir medo na vida. A questão, a influência, a relação aí agora desse medo com a ansiedade é que o medo é aquele sentimento que a gente tem diante de algum perigo real, de alguma ameaça que existe de fato. Já a ansiedade é aquela sensação de aflição, de apreensão, de receio, que muitas vezes é em relação a um perigo imaginário, um perigo que não existe, ou às vezes até existe, mas é bastante desproporcional. A pessoa pode estar sentindo o medo de uma barata, por exemplo. E a depender da intensidade desse medo, isso se tornar um tipo de transtorno de ansiedade, que a gente chama aí de fobias específicas, quando esse medo é completamente desproporcional. A reação da pessoa é completamente desproporcional. A pessoa pode pensar que vai morrer ou que está vivendo uma situação de perigo imensa, sendo que está diante dela ali não é um crocodilo, e sim uma barata. Então, a ansiedade, a característica dela é que ela provoca na pessoa uma sensação de apreensão, uma sensação de desespero muitas vezes diante de uma situação que não necessariamente é tão perigosa assim. Existe algum desconforto, mas não causa perigo para a pessoa absurdo. Então, a ansiedade tem mais essa característica. E aí, a pessoa pode sentir isso quando imagina alguma situação do amanhã, quando imagina alguma situação ameaçadora em relação ao seu corpo, em relação a alguém ou a algum lugar. Por exemplo, pessoas que sentem esse nível de ansiedade muito intenso quando andam de elevador, quando andam de avião, enfim. Então, a ansiedade ela tem mais essa característica de causar aflição, causar apreensão, porém a causa, né, o causador, o objeto causador, muitas vezes ele não é tão perigoso assim, e a pessoa sente. E o estresse? O que é que tem o estresse a ver aí com essa questão da ansiedade e do medo? Enquanto o medo e a ansiedade, eles se tratam mais dessas questões aí emocionais, o estresse é uma resposta bioquímica do medo e da ansiedade. Então, o estresse é justamente o que o nosso corpo produz diante do medo, diante da ansiedade. É a resposta bioquímica mesmo, é o que o nosso organismo libera, as substâncias que o nosso organismo libera quando sentimos ali muito medo e muita ansiedade. Só que o problema é que excesso de estresse, quando o estresse é bem elevado, ele vai liberar muito cortisol no nosso organismo. E isto é absurdamente prejudicial à nossa saúde como um todo, porque vai comprometer ao nosso sistema imunológico muitas vezes, e daí pode desencadear outras doenças e não apenas um transtorno de ansiedade. Então, cuide da sua saúde mental, cuide especialmente dos seus pensamentos. A gente trabalha dentro da perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental com a psicoeducação, ou seja, você precisa aprender sobre o que é ansiedade, sobre como evitar, sobre mecanismos para você lidar melhor com ela. Se você não se interessa de ler sobre isso, de se informar sobre isso, você vai caminhando degrau após degrau, abismo após abismo, prejudicando cada vez mais aí a sua saúde física e mental. Portanto, acompanhe os próximos capítulos, os posts que eu coloco aí diariamente lá no Instagram, e cuide da sua saúde mental, ok? Beijo no seu coração, fiquem com Deus, até o próximo domingo.